Então vamos começar estabelecendo e explicando como funciona a geografia do mundo, já que ela é parte central e intrínseca da história. Iniciaremos pela Red Line, porque sem a Red Line, a geografia desse mundo seria completamente diferente. O mundo de One Piece, comparado com os demais mundos da ficção e até mesmo com o nosso, é um mundo onde sua grande maioria é composta de água e sua maior aglomeração de terra seca é um anel de montanhas avermelhadas gigantescas que percorrem toda a sua extensão, esse chamado de Red Line. Em suma, a Red Line é uma enorme cadeia montanhosa que corta os oceanos do mundo em duas partes, separando em 4 oceanos principais: East Blue, West Blue, North Blue e South Blue. A Red Line é talvez a característica mais marcante da geografia de One Piece e desempenha talvez o papel mais crucial em toda a história e nos mistérios que envolvem esse mundo. Como eu já disse, ela é extremamente importante. A Red Line também é uma barreira natural que impede a livre circulação entre os 4 oceanos. Isso significa que as viagens ao redor do mundo devem passar pela Grand Line quando não permitidas pela Marinha, a força militar mais poderosa e principal antagonista da história, que controla praticamente todos os mares desse mundo. Fora a Grand Line, que é como se fosse uma terra de ninguém desse mundo, onde o governo mundial e a marinha, sua força militar opressora, não possuem um controle total. Esse que fica a cargo dos 4 imperadores piratas, mais conhecidos como Yonkous na história. Na Red Line é onde também se encontram a Terra dos Dragões Celestiais, Marigiosa, essa que é a capital do governo mundial e aonde a burguesia sem escrúpulos desse mundo reside. E é abaixo de Marigiosa, nas profundezas do mar, que também se localiza a famosa e lendária Ilha dos Tritões. Então a burguesia, lá no alto das montanhas, literalmente tocando os céus, e a classe oprimida, degladiando no mar por um lugar no mundo, ou até mesmo se escondendo nas profundezas do mar, a fim de escapar da tirania e da maldade daqueles acima de todos. One Piece, como eu disse, é político pra cacete, tá? Porém sutil, e demora pra abordar esses pontos. É nessa cadeia de montanhas que também estão localizadas as entradas naturais para a Grand Line, que o governo não consegue controlar muito bem. Afinal, os personagens têm que entrar na Grand Line para começar a história de verdade. Cada entrada dessa está ligada a um dos 4 mares e convergem na entrada para a Grand Line. E tudo é como se fossem 4 tobogãs, onde a correnteza da água sobe até o topo de uma montanha, onde essas 4 correntezas convergem em uma quinta, e essa sim desce diretamente para a Grand Line. Fora a Red Line, o mundo de One Piece é composto por ilhas pequenas e grandes com seus próprios líderes e culturas, mas que em grande maioria respondem e são oprimidos pela marinha ou seus asseclas. Muitas dessas ilhas também são reinos com sua própria monarquia que respondem diretamente ao governo mundial, ou no caso de algumas na Grand Line, não respondem a ninguém, ou a piratas de enorme poder e influência que têm como esses seus territórios de respectivo domínio. Também tem as Ilhas do Céu e a própria Lua, mas já chegamos lá. Tenha calma, tá? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Os 4 mares de One Piece que circundam quase todo o globo do mundo, East Blue, West Blue, North Blue e South Blue, são o berço normalmente dos sonhadores e a parte dos mares aonde a marinha possui mais influência. Então vamos falar um pouquinho desses mares, mas lógico, tentando evitar todos os grandes spoilers. O East Blue é onde nossa história se inicia e também a parte do mar considerada que possui os seres mais fracos, mas que curiosamente é de lá que saíram alguns dos personagens mais poderosos da história, como Luffy, Zoro, Sanji e o próprio Gold Roger, o rei dos piratas. West Blue, segundo o mar, talvez a parte mais interessante é que ele abrigava a ilha de Ohara, um lugar onde era a morada dos maiores arqueólogos do mundo, esses que se atreveram a pesquisar o maior mistério desse mundo, o século perdido. Um período da história do mundo que foi apagado e proibido de ser pesquisado pelo governo mundial. A Ilha de Ohara, além de ter ligação central com os mistérios desse mundo, também tem ligação direta com um dos integrantes do Chapéu de Palha e a terra natal do Shanks, um dos personagens mais relevantes da história de One Piece. Vamos lá, North Blue, o terceiro mar. Poucas informações são conhecidas dessa parte do oceano e as mais relevantes são spoilers pesadíssimos, então o que vamos abordar aqui é que esse mar é berço também de um dos integrantes do Chapéu de Palha e que é desse mar que veio o explorador que dizem ser aquele que conheceu a cidade de ouro lendária que fica localizada na Grand Line. E por fim, South Blue. De todos, esse é um mar com menos informações, mas como os demais, ele também é lar de um dos tripulantes do Chapéu de Palha e qualquer coisa além disso é um spoiler pesadíssimo da trama de uma saga inteira, por isso nós vamos passar para o próximo tópico, tá? Mas vamos entrar na parte do mundo de One Piece, que é onde a loucura de verdade acontece, e aí sim One Piece destrincha em ser grandiosa, a Grand Line e o Novo Mundo.
Primeiramente, a Grand Line. Essa parte do mar talvez seja a parte mais importante do mundo de One Piece, junto com sua segunda metade, o Novo Mundo. E é aqui que estão localizadas as respostas para todos os mistérios desse mundo, os seres mais malucos, os mais poderosos e o tesouro lendário, One Piece. Mas em resumo, a Grand Line é uma vasta e perigosa rota marítima que corta o mundo de norte a sul, passando pela Red Line e pelo Calm Belt, separando assim o mundo em 4 mares junto com a Red Line. O vídeo tá aí pra vocês verem e acompanharem o raciocínio, porque é meio complicado só de vocês entenderem eu falando. Mas o que é esse Calm Belt que você citou aí no meio da explicação da Grand Line, Leonardo? O Calm Belt, ou em tradução literal, cinturão calmante, é uma região que circunda a Grand Line, acompanhando ela por toda a sua extensão, como se fosse um segundo anel externo de ambos os lados da Grand Line. O nome Calm Belt pode ser um tanto enganador também, porque embora as águas dentro dele sejam notavelmente calmas, a área é extremamente perigosa e traiçoeira, devido a uma característica específica dessa parte do oceano, a presença de monstros marinhos conhecidos como kaijus, bem como a ausência de ventos e correntes. Em algum lugar do mundo de One Piece tem um Godzilla, sem dúvida nenhuma, já que tem gatos do mar gigantes também. Essas criaturas gigantes e ferozes infestam essa parte do mar, se escondendo sob a superfície das águas calmas. Monstros esses que incluem até mesmo o Kraken e os Sea Kings, em tradução literal, os reis dos mares, e eu vou chamar eles assim, tá? Esses seres são uma ameaça significativa para qualquer navio ou tripulação que tente atravessar a área. Como resultado, a passagem pelo Calm Belt, para chegar na Grand Line, Novo Mundo ou até mesmo em um dos 4 mares, é quase impossível para a maioria das embarcações convencionais, uma vez que os monstros podem atacar e afundar qualquer navio que entre nessa área. Além dos kaijus, outra característica do Calm Belt é a falta de ventos e correntes. Isso torna a navegação quase impossível também, uma vez que os navios não podem usar ventos favoráveis para se moverem rapidamente, mas como toda regra tem exceção, como o Calm Belt também não seria diferente. Existem algumas maneiras de atravessar o Calm Belt com segurança. Os navios da marinha e do governo mundial geralmente possuem métodos para evitar a detecção e o ataque dos kaijus, permitindo-lhes atravessar a área. E além disso, os homens peixes e tritões têm a capacidade de nadar no Calm Belt sem serem atacados pelos reis dos mares, devido a uma espécie de acordo ou entendimento entre eles. Como a Red Line e a Grand Line, o Calm Belt também desempenha um papel importante no mundo de One Piece, uma vez que serve como uma barreira natural que dificulta o acesso à Grand Line. Muitos até mesmo teorizam que o Calm Belt foi criado artificialmente durante o século perdido pelo governo mundial, para assim garantir um maior controle sobre todo o mundo. Ainda falando da primeira parte da Grand Line, a mesma também é conhecida por aqueles que conseguiram completá-la como paraíso, já que os que chegaram na segunda metade, o Novo Mundo, encontraram o fim de suas aventuras, a morte ou até mesmo perceberam o quão amaldiçoado e mortal a segunda metade da Grand Line era. E olha que a Grand Line é notória por suas condições climáticas imprevisíveis, incluindo ilhas de inverno e verão que estão próximas uma das outras, isso que leva a variações extremas de clima ao longo de toda a jornada. Além disso, a própria natureza das ilhas, a vida selvagem e os perigos são muito variados e imprevisíveis, sem falar que bússolas normais não funcionam na Grand Line, já que cada ilha tem seu próprio polo magnético, então é necessário usar uma bússola especial chamada de log pose, por se você chegou lá sem saber disso, já era. No Novo Mundo esses log pose convencionais não funcionam tão bem, então se ferrou, irmão, tu vai ter que fazer um upgrade. Na Grand Line, também como em outras partes do mundo de One Piece, se encontram as Ilhas do Céu, ilhas que literalmente ficam no céu dentro de nuvens chamadas de nimbos. A principal ilha do céu na história de One Piece é Skypiea, onde a mesma dá nome a uma saga do anime / mangá, que talvez algumas das informações mais importantes da obra foram dadas e ninguém sequer se tocou lá. Os habitantes dessa ilha também possuem asas em suas costas e suas tecnologias são únicas, usando espécies de conchas para fazer várias coisas e até mesmo lutar. Essas que são chamadas de Dials. Mas agora que a primeira parte da Grand Line já foi explicada, vamos para a segunda parte, que é aí que a putaria começa de verdade, tá?